Hello, welcome to our Simple Past class. Olá, bem-vindo à nossa aula de passado simples. Como o próprio nome diz, é um passado simples. Assim como o presente simples, o Simple Present, o passado simples ele é simples porque quando a gente utiliza o verbo no passado, significa que esse passado acabou, já era, não volta mais. E vai ter sempre uma condição de passado na frase dizendo que ele já era. Olha só, eu vou trabalhar com a lista de verbos irregulares. Sabe por quê? Porque eu vou precisar saber se o verbo da frase é irregular ou regular. Quando ele for irregular, ele vai estar na lista. A lista é aquela que tem os verbos no presente, a coluninha do verbo no presente, a coluninha do verbo no simple past e a coluninha dos verbos no past participle. Então, o que a gente vai utilizar nesta aula é a coluninha do meio, o past simple. Então, qual é a estrutura? A estrutura é simples. Pronome, mais verbo, mais complemento. É muito simples, é igual o simple present, só que eu vou colocar o verbo no passado. Tem algumas regrinhas que, de acordo com os exemplos, eu vou mostrar para vocês. Algumas regrinhas dos verbos, tá? Das terminações. Então vamos ao primeiro exemplo. I watched TV yesterday. O que eu disse? Eu assisti TV ontem. Watch, o verbo assistir, é regular. Então ele não pertence àquela lista de verbos que eu falei para vocês. Então vocês vão ter que consultar sempre a lista de verbos. É sempre preciso consultar a lista de verbos. Se o verbo não está lá, é porque ele é regular. E o que eu faço com o verbo regular? Eu acrescento ed no final. As letras ed. Simples assim. Vamos ao segundo exemplo. You studied French yesterday. You studied French yesterday. Você estudou francês ontem. O que acontece com study? Study termina com Y. E quando o verbo termina com Y e é precedido de consoante, no caso do study, o que acontece? Eu não posso simplesmente colocar o ed na frente do Y. Então eu vou substituir o Y por I e acrescentar ed. Studied. O que já não vale para o stay. E para todos os outros verbos que terminam com Y são precedidos de vogal. No caso do stay, não acontece nada. Que é um verbo regular também, eu só acrescento ed. Vamos dar um exemplo com o stay. He stayed home yesterday, ou last night. Ele ficou em casa a noite passada. Vamos ao próximo exemplo. He drove his car yesterday. Drove é o passado de drive. Esse verbo é irregular. Se você for lá na lista de verbos, você vai ver na coluninha do past simple, você vai ver que drive, o passado dele é drove. Drive, drove, driven. Ok? Vamos ao próximo exemplo. She talked on the phone. She talked on the phone. Talk é regular, por isso ed na frente. She talked on the phone this morning. She talked on the phone this morning. Ela falou ao telefone esta manhã. Mais uma condição de tempo aí que a gente está colocando no final da frase, né? Próximo exemplo. It jumped into the river. It jumped into the river. Ele, o gato, o cachorro, o animal, não importa, tudo que não for pessoa, não é? Pulou dentro do rio. Jump também é um verbo regular, não está na lista de verbos, portanto é só acrescentar ed. Próximo exemplo. We drank wine last week. We drank wine last week. Nós bebemos vinho semana passada. Drank é o passado de drink. Irregular, também está lá na listinha. Próximo exemplo. You ate a cake 2 hours ago. You ate a cake 2 hours ago.
Ate é o passado de eat, portanto, irregular também. Vocês comeram um bolo 2 horas atrás. Último exemplo. They went to the movies last month. They went to the movies last month. Eles foram ao cinema mês passado. Ok? Went é o passado de go. Go também é um verbo irregular. Está na lista de verbos. Agora a gente vai fazer a negativa deles. Bom, para fazer a negativa dessas frases, eu vou precisar de um auxiliar. Que em inglês a gente tem que ter um auxiliar para fazer negativa, assim como no presente. Eu preciso de do e does, não é? Do para I, you, we, you, they, e does para he, she, it. Então tem essa diferença no presente simples. Só que no passado não tem diferença no auxiliar. Ele é did para todos os pronomes, igualzinho. E funciona da mesma forma que no presente simples. A gente vai usar o auxiliar para negar e para fazer pergunta. Então vamos começar com a negativa. Vamos lá. Quando eu nego, presta atenção nisso, quando eu nego uma frase em inglês, o verbo, quando eu nego tanto no presente quanto no passado, seja lá que tempo for, não é? O verbo volta para a forma base. Ele não fica lá. Como eu acabei de fazer as frases afirmativas, vocês viram que eu mexi nos verbos, regular e irregular, eu mexi no verbo. Agora não. Agora eu vou pôr o auxiliar e o verbo volta para a forma base. Vamos ao primeiro exemplo. I watched TV yesterday. Eu usei o ed. Então eu vou tirar o ed. I didn't watch TV yesterday. Did é o auxiliar de passado. Did not fica didn't na contração. Vamos para o segundo exemplo. You studied French last week, yesterday, tanto faz. You didn't study French last week. He drove his car, fica he didn't drive his car yesterday. Ok? She talked on the phone, fica she didn't talk on the phone this morning. It didn't drink milk. Alright? We didn't drink wine last week, last night. You didn't eat a cake 2 hours ago, 1 hour ago. E finalmente, they didn't go to the movies yesterday. They didn't go to the movies last week, last month. Questions. Interrogative. Perguntas. Vamos lá. Eu vou precisar do auxiliar, como eu preciso do auxiliar no presente. Vamos ao primeiro exemplo. Did I watch TV yesterday? Eu assisti TV ontem? Yes, you did. Sim, assistiu. No, you didn't. Não, não assistiu. Did you study French last month? Yes, I did. No, I didn't. Did he drive his car last week? Yes, he did. No, he didn't. Did she talk on the phone this morning? Yes, she did. No, she didn't. Did it drink milk yesterday? Or did it jump into the river? Yes, it did. No, it didn't. Did we drink wine last week? Did we drink wine last week? Yes, you did. No, you didn't. Podia responder essa frase também com yes, we did. No, we didn't. Porque nós bebemos vinho semana passada, pode ser eu conversando com outra pessoa, não é? Ou nós aqui, nós dois, perguntando para uma outra pessoa, para uma terceira pessoa. Então a resposta pode ser tanto com we como com you. Did you eat a cake 2 hours ago? Yes, we did.
No, we didn't. E finalmente, did they go to the movies last week? Last month? Yes, they did. No, they didn't. Espero que vocês tenham aproveitado a aula de Past Simple. E para qualquer outra dúvida, acesse o site que está aí. Exercícios, músicas, vídeos. Ok? Bye bye!